Olá, que bom que você está aqui. Hoje é terça-feira e a nossa live de hoje tá especial. Eu vou entregar para você um pouco diferente o material que eu costumo entregar ao vivo. Eu vou te mostrar algumas situações aqui, nós vamos compartilhar a tela sobre uma situação bastante interessante, principalmente na massagem terapêutica, que é a estabilização da coluna. E você vai entender um pouco mais esse assunto para que você possa pesquisar, se informar e se aprofundar nesse assunto e da importância que tem de você entender sobre esta região, sobre a responsabilidade do massoterapeuta quando assume um caso onde, através das suas técnicas, das suas habilidades, ele vai promover um estado de melhora da região, promover um estado de nutrição dos tecidos, promover alongamento das fibras musculares, musculoesqueléticas, promover estabilidade, recuperação da força, da coordenação motora, do equilíbrio e de várias outras valências físicas. Vamos lá então, vamos estudar um pouquinho de anatomia, vamos estudar um pouquinho das estruturas. Tanto no modelo masculino quanto no modelo feminino que você está tendo aqui, nós vamos interpretar uma situação em específico. A pessoa chega até você se queixando de dores, dores nas costas. Então aqui nós temos a pessoa que você está verificando, imagine que ela está na sua marca em decúbito ventral. Então ela vai dizer para você que está com dor nas costas. Qual é a sua primeira medida? Fazer uma anamnese, uma pergunta, uma entrevista. E essa pergunta que você vai fazer, estes questionamentos que estão na sua ficha de anamnese, vão direcionar para a próxima ação terapêutica, que é a avaliação palpatória, onde você vai descobrir, através de uma investigação, quais as regiões que estão referindo dor ao toque ou ao movimento que o seu cliente, que o seu paciente vai fazer então. Todo mundo que você toca, seja homem ou seja mulher, vai estar com esta situação aqui. Vai ter a pele e nós não vemos as musculaturas. É por isso que é preciso interpretar com bastante cautela. Então vamos tirar a primeira camada do nosso modelo para que você avalie. Aqui você tem então as musculaturas mais superficiais e elas também são importantes que nós avaliemos. Então aqui você tem os grupos dorsais, nós vamos ir eliminando esses grupos para que você entenda que às vezes os problemas estão nos grupos mais profundos. Então nós eliminamos aqui, nós tiramos de cena o grupo do grande dorsal, que é um dos músculos mais periféricos, logo abaixo da pele. Como nós temos as musculaturas em camadas, camada superficial, camada profunda e camada intermediária, é importante que você entenda então a distribuição desses grupos. Vamos tirar o trapézio aqui para você ir avaliando. Então, vamos selecionar e eliminar. Eu vou aproximar um pouquinho mais a imagem aqui para você perceber então. Tá? Aqui nós já temos outros grupos também na coluna do seu cliente. Então, quando você vai fazer o processo de massagem, não é possível que a gente consiga identificar com 100% de certeza aquele grupo. Então, como que a gente determina? Por região. Região lombar, região de torácica baixa, região de torácica média, região de torácica alta e região de cervical. É por isso que você precisa entender disso que nós estamos tratando aqui, entender de anatomia, para que você entenda qual é a região e qual é o grupo muscular. Por exemplo, aqui você tem a região de romboides, romboide maior e romboide menor. Onde o romboide está inserido? Qual região? Na região da torácica alta. Olha aqui, vamos tirar ele daqui para você ver os grupos mais profundos. Abaixo dele, então, você já tem outros grupos. Perceba aqui no sentido longitudinal. Esse grupo aqui, o ilho costal, olha só, ele começa na região de base, na região sacral, e vai até a região
de C7, vértebra de transição e outras aqui nessa região. Então perceba que o mesmo grupo bilateral faz conexão com a estrutura longitudinal da coluna. Esses são grupos de estabilização. Perceba aqui que do ponto de vista lateral você também tem os grupos oblíquos interno do abdômen. Você tem aqui do lado de fora o oblíquo externo e aqui do outro lado o oblíquo, tá? Mostrado para você. Vamos eliminar esses caras. Vou eliminar para você aqui perceber. Aqui na frente você tem então o reto do abdômen, você tem o transverso do abdômen também que faz parte dessa região. Vamos eliminar para você entender o que eu estou te falando então. Aqui você já tem uma outra musculatura bem mais profunda, mais próxima à coluna vertebral. E o seu cliente continua deitado na maca em decúbito ventral. Aí você percebe mais um grupo dos músculos espinhais. Olha aqui. Longuíssimo ou latíssimo. Então essa região aqui é chamada de ilho costal. Vamos tirar ele daqui para você ver então o que é que tem lá embaixo, o que é que tem na profundidade desses grupos. Você tem os multífidos, que são grupos que estão coladinhos na região das vértebras. Tem os multífidos, aí você tem aqui do ladinho, acompanhando os processos espinhosos. Vamos tirar daqui para você ver. Tá? Olha aqui, você ainda tem lá no final, já na vértebra mesmo, os rotadores e você tem os intertransversais, tá? Olha só, do processo transverso das vértebras. Aqui você tem outra parte da musculatura paravertebral, que sai da região lombar, então, e vai acompanhando até a região de cervical. Perceba aqui. Olha só que interessante essa distribuição aqui que você vai ver na cervical, então. Olha só os grupos: esplênio do pescoço, esplênio da cabeça, semiespinhal da cabeça, semiespinhal do pescoço. Aqui você tem o externo, o cleidomastoide, que é o músculo do torcicolo, bastante lesionado por muitas pessoas que ficam em postura viciosa, retificação de lordose cervical, entre outros movimentos, uma noite mal dormida, dorme com 2 travesseiros, dorme de mau jeito, pode acordar com torcicolo. Então esse é o músculo do torcicolo. Aqui você tem vários outros. O eretor da escápula, que está aqui, os serráteis, que já fazem parte de outra estrutura lá na parte anterior. Então aqui o que eu quero mostrar para você? Que quando a pessoa chega para você referindo dor nas costas, o que você tem é isso aqui. E nada mais. O que é que você vai precisar para identificar, então, esse processo? Conhecer, sim, as bases anatômicas e fisiológicas para identificar a região. E aí, sabendo a região, você vai saber quais os músculos que estão lá. Tá? Abaixo da pele, então, estão todas as musculaturas. Por isso que é importante você interpretar estas regiões do ponto de vista de quais músculos as compõem. Região lombar. Às vezes, um problema na lombar, nesta região aqui, pode desenvolver limitações de mobilidade do tronco e até mesmo do membro superior. Por quê, professor? Olha só, esse músculo aqui, tá? Latíssimo, longuíssimo do dorso. Olha só, onde ele está, a sua origem é aqui embaixo e a inserção é lá em cima, ó, já na região posterior do braço. Então, todo movimento que eu fizer de elevação do meu braço vai incidir em uma ativação deste grupo muscular e do trapézio, que vai puxar esse grupo aqui no sentido ascendente. E é por isso que você tem que interpretar até onde esse grupo tem conexões para tratar toda a conexão. Se você tem, por exemplo, vamos tirar aqui de novo, se você tem, por exemplo, um problema mais profundo em toda a região de paravertebral, começando na lombar, é possível que este grupo aqui de iliocostais esteja comprometido ou esteja sobrecarregado. E é por isso que quando você for interpretar a região que está afetada, você precisa entender até onde
esta região tem conexões durante o movimento. Nós sabemos por estudos, por exemplo, através dos trilhos anatômicos lá do Tom Myers, que nós temos grupos musculares que se interconectam desde a planta do pé, que está aqui embaixo, vamos mostrar aqui para você. Desde a planta do pé você tem grupos que se comunicam com os grupos musculares da perna, os grupos musculares da coxa fazem conexão com os grupos da pelve, nesta região de sacro e lombar, até chegar à região epicraniana, região cervical. E é por isso que você precisa estar atento, que você precisa estar atenta na hora de fazer a sua avaliação. Porque estas conexões é que fazem com que você interprete a amplitude da lesão. O que é a amplitude da lesão, professor? Quais outros grupos musculares fora da região da queixa podem contribuir para a permanência no estado de dor? É disso que nós estamos falando aqui agora. Então, se você tem nessa região central do corpo, que no Pilates é chamada de core, a região do centro, tá? Se você tem esses músculos aqui envolvidos em uma situação de estresse, de cansaço, de sobrecarga, possivelmente outras regiões, tanto superiores quanto inferiores, como você está acompanhando aqui, podem fazer parte do processo que gera o transtorno. Um vício postural. Com esse problema de pandemia hoje, as pessoas que ficam deitadas de mau jeito, que ficam sentadas por muitas horas trabalhando em home care, o trabalho home office hoje está virando uma regra para muitas empresas. Então, a pessoa, ao mesmo tempo que ela está em casa, ela está trabalhando. E aí, essas regiões ficam sobrecarregadas, porque se no escritório que ela trabalhava antes, ela tinha uma mesa projetada, planejada, uma cadeira organizada, um computador ajustado à sua necessidade laboral, na casa desta pessoa, de repente, ela não tenha as mesmas condições para trabalhar. E isso vai gerar esses problemas. Então, você, como massoterapeuta, precisa estar atento, precisa estar atenta a esta nova realidade dos seus clientes. Tenho certeza que não vai faltar cliente para você, mas você precisa estar atento às novas necessidades desses mesmos clientes. Porque a rotina dele mudou, a vida dele já está diferente do ponto de vista funcional e produtivo. Cabe a você adaptar as suas interpretações a estas novas necessidades. É realmente o que vai fazer de você um profissional diferenciado. Não pense você que se você não souber interpretar todas essas circunstâncias, você vai conseguir ajudar esta pessoa. Você pode até trabalhar em um contexto de uma liberação fisiológica, mas isso é temporário. Por quê? Porque se esta pessoa não tiver uma orientação mais aprofundada sobre o real causador, vai acontecer exatamente o que você vai ver que eu vou te falar aqui agora. Você vai resolver, vai aliviar a dor e a pessoa vai voltar para o dia a dia dela com as possíveis causas da queixa de novo incomodando. Ou seja, ela vai trabalhar, é mulher, muitas vezes está trabalhando em casa, tem família, tem os filhos, tem a casa e mais o trabalho profissional. Se é homem, tem todo o trabalho, toda a carga que ele já carrega normalmente do dia a dia, do trabalho, das responsabilidades e mais a permanência em casa, que para ele não era algo costumeiro, não era uma realidade trabalhar a partir de casa, com esposa, com filhos, com cachorro, papagaio, gato, enfim, no ambiente de residência. Então, o home office é um trabalho muito mais pesado para essas pessoas que não estavam acostumadas e tiveram que forçosamente se adaptar. Então, seja homem ou seja mulher, você precisa interpretar esta nova conjuntura, esta nova realidade destas pessoas para aí montar o seu processo de trabalho, de atendimento e principalmente de orientação. Então entenda, tudo que você aprendeu nos cursos até hoje, se você se formou em massoterapia e já atende, muitas coisas vão precisar ser revistas a partir de agora na sua avaliação. Por quê? Porque existe uma realidade totalmente nova
da qual nós, como profissionais de terapia do toque, precisamos nos atentar, porque são estes novos detalhes que são os principais desafios do seu cliente. E como você vai ajudar este cliente? Esta é a pergunta que fica aqui para você. O que você precisa fazer? Porque o mapa não é o território, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu no seu curso de formação, de repente ele não sirva mais 100% para você ajudar as pessoas como servia antes da pandemia. Por quê? Porque muitos problemas somáticos, muitos problemas posturais se construíram durante estes últimos 90 dias de uma forma muito forte, de uma forma muito pesada para as pessoas, uma adaptação obrigatória sem tempo de preparação. É exatamente por isso que você precisa estar atento, que você precisa estar atento a tudo isso que nós conversamos aqui agora. Então eu quero que você me acompanhe aqui, porque eu vou identificar com você como alguns dos desafios que eu entendo para os novos modelos de atendimento. E por que que eu acredito que são novos desafios? Justamente por tudo que eu falei para você até aqui agora. Muitas coisas mudaram. O medo vai fazer parte da rotina das pessoas. O medo de sair, o medo de estar em ambiente fechado, o medo de serem tocadas, inclusive. É por isso que eu entendo que você vai precisar de novas ferramentas, de novas estratégias para permanecer no mercado, para permanecer no mercado, para continuar o seu trabalho de massoterapia. Então você precisa entender uma das principais causadoras ou causador dos problemas, que é a rotina do seu cliente. A sua rotina como profissional mudou? Então, certamente, a dos profissionais liberais que atuam no mercado, da dona de casa, da professora, do empresário, das pessoas que te procuram, também mudou. E é por isso que você vai precisar entender o que mudou, por exemplo, no trabalho desta pessoa. Ela continua trabalhando na empresa, ela continua trabalhando na firma, ela continua fazendo o que sempre fazia do mesmo jeito? Sim ou não? Depois, o ambiente. Qual é o ambiente de trabalho? Alterou-se o ambiente de trabalho, a rotina, a carga horária? O que mudou? Mudou alguma coisa ou não mudou? Depois, financeiro. Muita gente teve que se adaptar, tiveram áreas onde as pessoas não foram mandadas embora das suas empresas, mas tiveram aí uma redução salarial significativa. Essa redução salarial vai afetar o emocional dessas pessoas, porque vai mexer no seu padrão de vida, vai mexer na sua subsistência, na educação dos filhos, na realização de sonhos, metas e objetivos. Então, uma rotina financeira diferente vai trazer desafios diferentes para o seu cliente. Depois você tem adaptação de local. Se as pessoas que você irá atender tiveram que fazer adaptações no seu lar para trabalhar, para atender as demandas da sua empresa, do seu trabalho, estas adaptações vão mostrar que tudo está improvisado, gerando sobrecarga emocional, gerando muitas vezes estresse, porque a pessoa está em casa, mas tem todas as responsabilidades do local de trabalho, tem a cobrança do chefe, tem meta para fazer, tem horário para cumprir e ainda assim existem as questões naturais da rotina da intimidade. Pai, mãe, filhos, animais domésticos, vizinho barulhento. A pessoa de repente trabalhava o dia inteiro fora de casa e agora ela levanta, trabalha em casa, vai dormir e não sai para nada. Então isso vai gerar também um estresse, tensão. Então a adaptação do local, é preciso que você avalie isso. Depois você tem os desafios emocionais. Existiam pessoas que aos sábados iriam jogar futebol, as mulheres iam para o shopping, iam passear, iam fazer cabelo, iam para o salão, e hoje isso não está funcionando do jeito que era antigamente. Então vai gerar um desafio emocional, onde você aliviava a sua tensão, o seu estresse hoje está impedido, está impedida. Então é um novo desafio na rotina que precisa sim ser avaliado pelo massoterapeuta. Então você tem que interpretar as queixas da pessoa, interpretar entrevistando, converse com a pessoa, obtenha dela as queixas,
Porque as queixas traduzem-se nas dores que ela tem, as principais dores, sejam dores físicas ou dores emocionais. As queixas do que ela não está podendo fazer, do que ela gosta e está impedida, do que ele precisa e não consegue fazer a contento. Então você tem que fazer a anamnese através da entrevista, depois uma avaliação palpatória, identificando alterações de temperatura, alterações nodulares, alterações de bandas tensas em todo um grupo muscular, as conexões funcionais. O que é isso? De repente, a pessoa tem uma dor no ombro que ela sente quando mexe a cabeça para o lado oposto. Então, isso é uma conexão funcional que você vai ter que trabalhar, nesse caso em específico, onde existe a queixa e também a região de cervical, que é uma região que faz conexão funcional com esses grupos do membro superior. Mesma coisa que você fazer um trabalho na região de lombar que esteja afetando os grupos descendentes da coxa, do glúteo, da perna, do pé. Então isso é conexão funcional. E você precisa atuar na queixa principal e em todas estas conexões, porque assim você vai conseguir gerar um estado melhor de recuperação desses grupos musculares. A funcionalidade, a biomecânica, amplitude de movimento e todas aquelas questões relativas a valências físicas, força, equilíbrio, elasticidade, coordenação motora, velocidade, estão relacionadas ao bom funcionamento dessas conexões. E é por isso que elas são importantes durante uma interpretação da sua parte na hora de fazer o atendimento, na hora de fazer a sua atuação, a sua intervenção manual nos grupos relacionados à queixa principal e suas conexões. Depois, por que você deve sugerir um acompanhamento? Do meu ponto de vista, o acompanhamento ele vem como uma forma de garantir um estado de bem-estar próximo do ideal, ou seja, mais permanente. Por que as pessoas vão à academia todo dia ou 3 vezes por semana durante 1 ano, 2, 10 anos? Por que as pessoas vão ao Pilates? Por que as pessoas vão aos locais de caminhada, de exercício? Porque há uma necessidade premente da continuação, do estado de bem-estar. Então, primeira coisa, por que isso aqui é uma visão minha que eu estou passando para você, por que eu acredito que você deve sugerir, então, um acompanhamento? Primeira coisa, se essa pessoa ela era praticante de alguma atividade e ela parou repentinamente, vai acontecer o que? Ela pode se lesionar ou pode sobrecarregar-se. Por quê? Se ela vinha de um momento onde ela estava fortalecida pela academia, pelo pilates, pelo crossfit, e ela fazia as atividades do dia a dia sem se preocupar porque os músculos aguentavam, agora ela não está mais fazendo isso. E ela pode tentar fazer as mesmas coisas que fazia quando estava condicionada e vir a lesionar. Um excesso de confiança no estado, porém esse estado já não existe mais. Então, por isso, primeira coisa, se a pessoa era praticante de uma atividade, ela precisa da sua ajuda como massoterapeuta. Depois, se ela não fazia atividades, é totalmente o oposto. Ela não fazia atividade, mas ela teve agora uma sobrecarga somato-emocional. Então, é possível que, devido ao cenário de incertezas, essa pessoa tenha insônia, possa ter surtos e síndromes de pânico, de ansiedade, vai tentar fazer as coisas estar impedida, estará mais limitada do que antes, de repente possa estar ansiosa e compensar isso numa nutrição deficitária, aumentando assim o sobrepeso, e aí vai sobrecarregar as estruturas. Esta é uma realidade que pode acontecer. E depois, se essa pessoa precisou fazer aí adaptações laborais na casa dela, ela está trabalhando todo improvisado, toda improvisada. Eu tenho um exemplo de muitas professoras que estão gravando vídeos e gravando aulas para os seus alunos de uma forma totalmente improvisada. Isso vai trazer sobrecarga. Você pode ver aí, se você for pai ou mãe, você está recebendo atividades dos professores dos seus filhos e você vai avaliar os vídeos dessas pessoas, elas estão adaptando na própria residência formas de transmitirem conhecimento. Então você imagina isso elevado a uma escala internacional. As pessoas que estão tendo que obrigatoriamente adaptar um local na sua casa para continuarem trabalhando, e isso vai gerar a necessidade, então, de um acompanhamento assim que possível.
E depois o número 4. O seu ambiente é um dos que menos risco oferece ao cliente frente ao cenário atual. Por que eu digo isso? Porque se nós não podemos ter aglomerações e você tiver o seu ambiente arejado, ajustado com todas as proteções, você é um dos profissionais que menos risco oferece. Você mantém a sua sala arejada, toda limpinha, toda organizada. Certamente você é uma das pessoas da área da saúde que oferece menor possibilidade de risco de contágio para os seus clientes. Sem contar que no seu espaço, no seu ambiente de trabalho, com as suas técnicas de massoterapia, você é um profissional que tem as condições necessárias para gerar esse estado de bem-estar. Porque é só a pessoa e você dentro daquele ambiente para fazer o processo. Então ela vai ter total tranquilidade, segurança e confiança de que não vai ter um monte de pessoas no entorno dela como teria numa academia, como teria num espaço de pilates, como teria num box de crossfit. Então entenda a real importância do seu trabalho para ajudar as pessoas, inclusive, a se acostumarem com este isolamento, com esse distanciamento. Então, é um trabalho exclusivo entre você, a sua técnica e as necessidades do seu cliente. Então, frente a tudo isso que nós conversamos, o que eu te passei aqui hoje sobre condicionamento, sobre avaliação de grupos, sobre estabilização e como você entender todas essas estruturas, eu espero que eu consiga colaborar com o seu entendimento, colaborar com a sua forma de atender e avaliar. Muitas vezes a nossa avaliação ela é subjetiva. O que quer dizer isso? Nós não temos um exame para garantir efetivamente aquilo que estamos afirmando. Então, é muitas vezes de uma forma vivencial, empírica, que nós atuamos. E é por isso que você precisa entender profundamente essa parte que eu entreguei para você aqui de anatomia, de fisiologia. A nossa formação em estruturas por camadas, superficial, intermediária, profunda. Muitas vezes nós conseguimos ativar essas musculaturas profundas por ressonância vibratória, ou seja, aquilo que você mexe na sua pele vai através dos grupos de fáscias chegando a estruturas mais profundas. Isso a gente sabe, é assim que funciona, isso já tem exames que comprovam. Mas nós, no nosso dia a dia, precisamos entender, então, que as regiões, elas se interconectam, que as leituras superficiais são captadas, transmitidas, interpretadas pelo cérebro, onde há o desencadear de um efeito-resposta. E para isso, a gente precisa entender dessas conexões que eu te mostrei aqui. Também, com essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, é muito importante que você entenda qual é o seu papel, qual é a importância das terapias do toque no dia a dia. Eu acredito que nós, do ponto de vista profissional, como massoterapeutas, tenhamos aí uma vantagem sobre outras áreas pelo fato de atendermos apenas uma pessoa por vez e as condições de deixar o nosso espaço, o nosso ambiente totalmente limpo, higienizado e preparado para o próximo paciente, inclusive com uma janela maior entre os atendimentos para garantir justamente esta questão de eliminação de qualquer possibilidade. Então, assim, você consegue se organizar de uma forma a ir vencendo essas resistências e se apresentando como um profissional que pode ajudar os seus clientes. Inclusive, tem muitas narrativas no grupo Academia do Massoterapeuta de profissionais que voltaram a atender e estão com uma demanda totalmente nova de pacientes. Muita gente de outras áreas que nunca havia procurado a massoterapia agora está procurando. Por quê? De repente eram profissionais que tinham a condição de ir à academia, de ir ao espaço de pilates, de ir à natação, ao boxe do crossfit, a fazer o seu pedal ou qualquer outra atividade e hoje estão limitadas por conta das proibições. Então, um profissional como um massoterapeuta que atende uma única pessoa por vez e que tem essa condição de ajudar a um nível profundo do ponto de vista de estrutura muscular, biomecanicamente falando, você consegue se colocar à frente de outras áreas que essencialmente
tem uma demanda maior por grupos de pessoas e não por um paciente, por uma pessoa somente a cada hora, a cada vez de atendimento. Ou seja, o profissional da massoterapia, neste momento, pode ajudar as pessoas justamente pelo seu modelo de trabalho. Então é isso que eu quero deixar aqui para você nessa aula. Se você tiver qualquer dúvida ou algum questionamento, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder para você. Tchau, tchau!